pré-modernismo, ele vai ter uma duração de 20 anos. Ele vai iniciar em 1902 e vai até 1922. Alguns pesquisadores dizem que ele inicia em 1900. Nós vamos considerar 1902 porque é a data de publicação das primeiras obras. Então, nós vamos partir desse período, certo? Beleza. Contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo quando ocorre o pré-modernismo? Como a gente sempre fala e sempre conversa, a literatura ela anda de mãos dadas com a história. A literatura ela é um reflexo de um contexto histórico, de uma sociedade em um determinado momento histórico. Então ela vai refletir, ela vai falar sobre o que essa sociedade está vivenciando. Então o que eu tenho de contexto histórico? Olhem para cá, como eu aperfeiçoei para vocês, né, todo o meu talento artístico. O que estava acontecendo no mundo, professora, nesse período? Bom, eu tenho dois acontecimentos que são importantíssimos e marcantes que eu não posso esquecer. Eu tenho a Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer em 1914 e vai até 1918, e eu tenho a Revolução Russa, que é aquele embate, né, aquele confronto entre comunismo versus capitalismo. E no Brasil, na nossa sociedade brasileira, o que eu tenho de acontecimento histórico marcante? Primeiro, eu estou vivendo dentro do meu contexto político um cenário de transição. O Brasil acabou de sair da República da Espada, que foi a primeira ditadura que aconteceu, e está agora vivendo o momento da República Café com Leite. O que é essa República Café com Leite? Como o nome diz, café com leite é por causa, devido aos grandes produtores de café e de leite que havia no Brasil na época, e isso era o que girava, o que movimentava a economia brasileira. Então eu tenho São Paulo como um grande produtor de café e eu tenho Minas Gerais como um grande produtor de leite. Então eu tenho aqui República do Café com Leite, e nesse período o governo, né, a liderança do governo ficava alternando entre esses grandes produtores. Professora, a nível de norte, de região norte, aqui no nosso contexto, o que estava acontecendo? O que gerava dinheiro para a gente? Bom, nós estávamos aqui extraindo látex, né, na região amazônica, para poder fazer borracha. E isso também gerou muito a nossa economia, trouxe muito dinheiro. Nós sabemos, eu já comentei com vocês, que nós temos uma influência do que é europeu muito grande. O nosso padrão sempre foi o padrão europeu. Então, nesse período, isso fica muito evidente no Brasil, porque eu tenho Manaus e Belém como as grandes capitais lá dos polos onde se produz a borracha, e eu tenho essas duas capitais querendo se tornar pequenas cidades europeias, querendo ser cidades com padrões europeus. E aí eu vou perceber essa influência da cultura europeia no modo de vestir das mulheres, na arquitetura das cidades. Quando você vai olhar lá o Teatro da Paz, o museu, você consegue perceber que houve ali uma influência muito forte da cultura europeia. Então eu tenho o quê? São Paulo, café, Minas Gerais, o leite, Manaus e Belém, borracha. Era o que movimentava a economia da época. E aí a gente vai começar já a abrir os nossos olhos com uma visão mais crítica e entender que nesse período aqui eu não tenho um Brasil, eu tenho o que a gente vai chamar de Brasis. Por que Brasis no plural? Porque o Brasil era plural nessa época no sentido de realidade. Enquanto você tinha em São Paulo uma economia mais aquecida, uma cidade que estava em constante desenvolvimento, crescendo, eu tenho outros lugares do Brasil largados, literalmente largados, abandonados. Eu tenho o povo sofrendo com a miséria, com a fome, com a seca, em alguns lugares, sem nenhum assistencialismo do governo, sem nenhuma questão de condições mesmo sanitárias, de saneamento básico, sem a mínima condição de vida, ou vivendo assim totalmente esquecido pelo governo, por aqueles que deveriam olhar. Então eu não tenho um Brasil aqui único, eu tenho Brasis, eu tenho realidades diferentes. E aqui entra a nossa literatura. A literatura vai entrar fortemente aqui nesse momento, trazendo essa característica. A literatura ela vai servir como uma denúncia social. O pré-modernismo é um movimento literário de característica de denúncia. Então os problemas da sociedade da época vão ser expostos, vão ser relatados. Nesse período, já que eu tenho essa desigualdade social muito grande, muito latente, até mesmo nessas grandes capitais, porque não vamos ser inocentes, nós sabemos que a riqueza ela não vem para todo mundo.
Ela vem para aqueles pequenos ali que estão no poder, que estão na máquina, que estão lá em cima. E aí eu tenho muitas revoltas que vão acontecer nesse período. Eu tenho a revolta da vacina, revolta da chibata, a greve dos operários e a guerra de Canudos. São alguns dos movimentos históricos que acontecem que vão marcar esse período e também vão ter um reflexo na nossa literatura. A literatura vai refletir essas questões sociais em que o Brasil estava vivendo. Pois bem, nosso contexto literário. Como eu disse, em 1902 foram publicadas 2 obras. Essas 2 obras são consideradas as primeiras obras do movimento pré-modernista. Quais são elas? Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, do Graça Aranha. Os Sertões é uma obra que é considerada uma obra de retrato histórico, porque ela é uma obra que vai falar sobre a Guerra de Canudos. Eu tenho Euclides da Cunha, que era escritor, engenheiro, advogado, jornalista, dentre outras coisas. E no período do confronto lá no Arraial de Canudos, ele recebeu a missão de ir fazer a cobertura dessa guerra, de ir registrar. E ele sai de São Paulo com um olhar totalmente do lado do governo, do lado do exército, para poder fazer a cobertura da guerra. Pensando que Canudos era apenas um grupo de pessoas que estava fazendo uma revolta, vamos dizer que sem motivo. E quando ele chega lá, ele percebe que a realidade é totalmente oposta. Então é um livro magnífico, considerado entre um dos melhores da literatura brasileira, e nós vamos falar mais dele no próximo vídeo. Eu tenho outra obra também publicada em 1902, que se chama Canaã, né, que faz referência à Terra Prometida. Aí a gente tem uma referência bíblica. Canaã na história bíblica é a Terra Prometida, e aqui dentro da história a gente vai entender que Canaã é essa Terra Prometida dentro de um outro contexto, né, mas com essa simbologia de ser um lugar bom para crescer, para viver. E aí Graça Aranha vai falar já lá do estado do Espírito Santo. Ele vai falar nessa obra da imigração alemã no estado do Espírito Santo. E aí eu tenho que ter um olhar mais aguçado e perceber, opa, Euclides está falando lá do Nordeste, sertão da Bahia. Graça Aranha já está me falando do Espírito Santo. E isso vai ser uma característica dos autores pré-modernistas. Cada um deles vai abordar, vai dar um enfoque, um destaque para um lugar diferente do Brasil. E isso é maravilhoso, porque aí a gente consegue perceber esses Brasis, essa pluralidade que existia de realidade, de povo dentro do Brasil. E aí nós vamos ter autores magníficos, como Euclides da Cunha, Graça Aranha, Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Monteiro Lobato, todos eles abordando de uma forma particular um lugar do Brasil. E isso traz uma riqueza muito grande para a literatura. Eu coloquei aqui para vocês algumas características do pré-modernismo. A primeira que eu coloquei foi a ruptura com o academicismo. O que é ruptura, professora? Ruptura é romper, é quebrar. Uma das primeiras características do pré-modernismo era quebrar com o modelo acadêmico, com o modelo padrão, com o modelo formal que eu tinha no pré-modernismo, nos movimentos antes do pré-modernismo. Então eles buscavam, os autores, essa ruptura com o academicismo. Não vamos pensar assim, que em todos os autores eu conseguia perceber isso. Alguns, quando a gente for falar mais na frente, vocês vão perceber que não fugia tanto desse academicismo, que ainda tinha uma característica ou outra, mas a tentativa era se libertar, era quebrar. E aqui eu já vou abrir um parêntese para a gente aprender uma coisa. A gente sabe que a literatura é dividida em momentos, né? Isso, em períodos, escolas literárias. E aqui, antes do pré-modernismo, eu tive simbolismo, parnasianismo, realismo, naturalismo, essa sequência voltando. O pré-modernismo, ele não vai ser chamado de escola literária. Por quê, professora? Primeiro, porque ele não possui características que tenha particularizado ele como uma escola literária. O pré-modernismo, ele foi um sincretismo. O que é isso? Foi uma mistura de vários períodos literários que estavam acontecendo no momento. Eu vou ter aqui um neoparnasianismo. O que é neo? Neo é novo, então eu vou ter um neoparnasianismo, um neossimbolismo e um neorrealismo. Ou seja, dentro do pré-modernismo eu tenho autores e obras que vão passear dentro desses 3 movimentos literários. O que faz com que ele não possa ser considerado um movimento literário, porque ele é a mistura, ele é a junção de características de outros movimentos.
Então não posso esquecer. Pré-modernismo é período literário? Não. É período de transição. É escola literária? Não. É período de transição. Foi um movimento de transição na literatura brasileira, ou seja, de passagem do simbolismo para o movimento seguinte, que é o modernismo, certo? Então, continuando. Outra característica, linguagem coloquial e simples. O movimento que veio antes foi simbolismo, parnasianismo e realismo, como eu disse para vocês. Principalmente aqui no pré-modernismo, eu tenho uma oposição ao parnasianismo. Ela vai ser mais forte, mais latente lá no modernismo, mas eu já tenho essa tendência de ser oposto ao parnasianismo. Por quê? O parnasianismo é aquele movimento literário que nós estudamos, onde a forma é mais importante que o conteúdo. Como dizer é mais importante do que dizer, é a arte pela arte, é uma linguagem mais culta, mais rebuscada, mais difícil. E o pré-modernismo, ele chega tentando quebrar com essa formalidade. Ele tenta quebrar com esse academicismo exacerbado, porque a literatura precisava ser mais acessível a todos. E principalmente eles vão mexer aqui na linguagem, porque a linguagem do parnasianismo era uma linguagem difícil, muito rebuscado. Nós estudamos, nós percebemos que o vocabulário era bem rebuscado. E aí o pré-modernismo vai chegar com esse objetivo de escrever de uma forma mais simples, de colocar palavras que representam regionalismos do Brasil, e é isso a gente vai perceber. Então, é tornar a literatura mais acessível. Em alguns lugares, vocês podem ver assim, linguagem jornalística, porque a linguagem do jornal era a linguagem mais acessível da época, mais compreensível. Então a ideia era essa, era tornar a literatura mais acessível no compreender. No pré-modernismo eu tenho regionalismo e nacionalismo. Regionalismo é evidente. Desde quando eu tenho cada autor abordando um lugar diferente, eu consigo perceber as regiões, o povo, o estilo de vida, a cultura, os problemas de cada lugar. E esse nacionalismo aqui é um nacionalismo crítico. É diferente daquele nacionalismo lá do romantismo, do nacionalismo romântico, onde eu tenho aquela visão idealizada de pátria. Opa, aqui não tem isso. Acabou aquela visão idealizada. Eu amo a minha pátria, ok. Eu valorizo a minha pátria, ok. Mas eu sou capaz de identificar os problemas sociais que existem. Eu sou capaz de denunciar esses problemas sociais em busca de uma sociedade melhor. Então eu tenho aqui um nacionalismo crítico. Marginalidade das personagens. Opa, quando a gente fala de marginal, de marginalidade, hoje se tem um conceito associado a essa palavra de que é algo ruim. Mas quando nós falamos de marginalidade aqui, marginal ou marginalidade é porque está à margem, está por fora. É nesse momento aqui da literatura que aquelas personagens que não tinham visão, que não tinham enfoque, vão aparecer. A primeira vez que o caboclo, o sertanejo, o nordestino, o morador do subúrbio vai ganhar destaque dentro da literatura. Ele vai ter a sua história contada, ele vai ter a sua vida relatada. E isso é muito importante. Então, por isso que marginalidade dos personagens. Vai falar do imigrante, vai falar do ex-escravo, do negro agora recém-liberto, que ele encontra uma sociedade totalmente opressora e racista, que não vai absolver o seu trabalho, que não vai lhe absorver enquanto cidadão dentro da sociedade, na sua grande maioria. Então eu tenho aqui essa marginalidade, é mostrar essas personagens, essas pessoas que viviam à margem na sociedade brasileira naquele período. Como eu disse, pré-modernismo é período literário de denúncia social. Então, assim, quais os temas que eram abordados nas obras? Fatores históricos, como por exemplo aqui, ó, Guerra de Canudos é o que é retratado em Sertões, então era retratado fatores históricos, problemas sociais, problemas políticos, tudo que era latente na sociedade da época. E para fechar, já falamos, mas vamos reforçar, pré-modernismo não é escola literária. Pré-modernismo é período de transição. Por quê? Porque ele tinha um sincretismo, uma mistura de vários outros movimentos. Quais? Neoparnasianismo, neossimbolismo e neorrealismo. Então, esses três movimentos foram a base do pré-modernismo, ok?
certo? Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, eu vou começar a falar para vocês dos principais autores do pré-modernismo. Nós vamos falar de Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Graça Aranha, certo? Até mais. Beijo!